Então, muito boa tarde à Câmara, também ao público hoje aqui, também todo o público que depois nos vai acompanhar através da transmissão digital desta reunião. Estamos então reunidos para a nossa reunião ordinária do dia 10 de julho de 2024 e começamos pela apreciação e votação da ata da reunião anterior. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não? Então ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Período antes da ordem do dia, antes mesmo de perguntar aos senhores vereadores que querem estar presentes, só queria informar que temos hoje 3 ausências, da senhora vereadora Anabela Cardoso e a senhora vereadora Olívia Mendes, porque se encontram de férias, e também a informação que a senhora vereadora Célia Azevedo não está hoje presente por motivos de natureza pessoal, portanto, depois umas e outras justificarão as respectivas faltas. Queria saber se alguém se quer inscrever no período de ordem do dia. Senhor Vice-Presidente, Senhor Vereador José Lima, Senhor Vereador Henrique Gaspar. Senhor Vereador José Lima, faz favor. Senhor Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, também aqueles que nos vão ver lá em casa dentro de dias. A minha intervenção, como habitualmente, também é para fazer aqui o ponto de situação e de comunicar algumas das atividades que se foram desenvolvendo ao longo dos últimos dias nos diferentes pelouros que me estão atribuídos. Desde logo também um registro para aquilo que foi uma nova iniciativa que se prende com a primeira semana do desporto e do associativismo. Como fomos publicando e divulgando ao longo da última semana, foram várias as iniciativas desenvolvidas para diferentes públicos e deixar aqui o registro para o nível de satisfação e a forma como realmente todas as atividades se desenvolveram, porque consideramos que o nosso objetivo foi conseguido e acreditamos que será realmente uma iniciativa para se manter no futuro, havendo sempre uma outra coisa a melhorar, mas também havendo algumas que já nesta primeira edição correram muito bem e que serão para manter. Depois também uma informação relativamente àquilo que foi a continuidade de uma outra iniciativa que tivemos a oportunidade de pôr em prática no ano passado, que teve a ver com a viagem de finalistas. Aqueles alunos do 12º ano que frequentam o agrupamento de escolas aqui de Valdevila, assim como também frequentam outros agrupamentos de escolas em todo o país, e a oportunidade que lhes foi dada de realmente passarem 2 dias de convívio e de alegria. Optámos por incluir realmente esta viagem também naquilo que tem a ver com a Semana do Desporto e Associativismo, porque grande parte do evento direcionado para eles tinha a ver também ele com atividade esportiva e que se prendeu com uma visita ao Parque Pena Aventura em Ribeira de Pena. E realmente foi mais um convívio e uma forma de eles perceberem que estamos atentos àquilo que são os seus anseios e, acima de tudo, também estamos numa perspectiva de querer acompanhar e de estar presentes naquilo que será o futuro de cada um deles. Era importante e era essa vontade que também temos, a partir daqui, começar a perceber e a ter aqui uma bolsa, um observatório daquilo que será o futuro dos nossos jovens. É isso que também lhes foi apelado e criarmos aqui uma base de dados que permita, no futuro, haver aqui alguma ligação e algum contacto entre as partes. Depois também deixar aqui um registro para, ainda naquilo que é a atividade esportiva, para mais uma vitória e para mais uma distinção por parte de uma atleta e de uma baionense, que é a Goretti Correia, que foi bicampeã nacional de Ultra Trail. Já tivemos a oportunidade também daqui nesta reunião e posteriormente naquilo que também foram as comemorações do Dia do Município, valorizar este feito que ela conseguiu no ano anterior, e o facto de revalidar esse título agora este ano também merece da nossa parte esse registro, nomeadamente porque, além de ser baionense, também faz as provas representando uma associação local, neste caso a Associação Amigo, e também fazer aqui essa referência. Depois, 2 situações também, uma de apelar à participação de todos naquilo que será o sarau de dança que se desenvolve na próxima sexta-feira, na continuidade daquilo que também foi a Semana do Desporto e Associativismo,
E o Sarau de Dança é uma ação que já decorre há muitos anos, iremos dar continuidade este ano. Não sendo no pavilhão multiusos como habitualmente, conseguimos criar ali um espaço na Praça Dom Manuel de Castro, portanto apelar à participação de todos, a que venham assistir, porque é dar continuidade a um projeto que já vem sendo posto em prática há alguns anos. E finalmente também deixar aqui um apelo a todos os jovens para se envolverem e para participarem naquele programa de voluntariado, o Patrulha Baião, que poderá ser uma forma de também eles estarem presentes e fazerem um acompanhamento das nossas serras na medida da fiscalização e também de evitar ao máximo aquilo que possam ser ignições e focos de incêndio. Portanto, apelar a todos para que se inscrevam, podem consultar as nossas redes sociais para verem o modelo de inscrição e apelar a todos os jovens para que também neste período de férias possam contribuir um pouco para aquilo que também são as nossas preocupações e aquilo que poderá ser a diminuição do número de ignições e do número de incêndios que vão ocorrendo ao longo dos tempos aqui no nosso município. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vereador José Lima, faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos quantos nos vão ouvir dentro de dias em suas casas. E apenas aqui uma nota, e tendo em conta que a Sra. Vereadora da Cultura hoje não está em proposta, portanto está de férias, realçar aqui mais uma iniciativa na agenda cultural deste ano, e relativo ao Mosteiro de Santo André de Ancede, portanto ao MAC, Mosteiro de Ancede, Centro Cultural. Uma iniciativa designada de Escape Room, portanto estamos a falar de um jogo colaborativo entre pessoas, portanto grupos de pessoas, no qual um grupo de pessoas estão fechadas numa sala que contém vários enigmas e pistas que têm que ser resolvidas no espaço de uma hora. Portanto, para termos aqui uma ideia do que é que estamos a falar. Isto de forma a poderem sair da sala, de outra forma ficaram lá fechadas, se não conseguirem resolver o enigma, ficaram lá e será um custo acrescido para nós. Portanto, não sei se o valor do custo por pessoa chegará para isto, e se o enigma realmente for algo de muito complicado. Dizer-lhes claramente, portanto, que isto aqui é mais uma forma de promover Baião, uma forma de promover o Mosteiro de Ancede, do Centro Cultural. Está inspirado claramente, portanto, no Mosteiro, e esta é a forma, exatamente, de também promover. Este tipo de forma de estar, portanto, aqui um jogo, digamos assim, portanto, é algo que vem acontecendo já no país e não só. E no caso de Baião, portanto, pela primeira vez teremos isto a decorrer no Mosteiro de Ancede. Estão programadas 14 sessões, cada sessão terá 10 pessoas, com um mínimo de 3 participantes. Portanto, 10 no máximo, mínimo 3. Tem existido já uma elevada procura, temos neste momento, e para dar nota, portanto, isto acontecerá no fim de semana de 19 e 20 deste mês, portanto, e até o momento nós já temos 2 grupos de 10 pessoas inscritas. A aquisição de escolheres tem que ser efetuada através da biblioteca online e dizer-lhes, portanto, que isto a nível nacional começa a ter realmente uma procura grande. Temos vindo a fazer exatamente esta programação e esta divulgação do Mosteiro de Ancede, Centro Cultural, desde a sua abertura, portanto, desde a sua inauguração, que já lá vai um ano, desde as nossas exposições fotográficas, exposições dos vários tipos, portanto, que temos lá feito, como disse, de grandes mestres até à atualidade, com várias intervenções ali também. Dizer, portanto, que esta é mais uma forma de divulgarmos, portanto, o nosso património e as nossas terras. Acho que vai valer a pena, efetivamente, inscreverem-se e estarem no próximo dia 19 e dia 20, porque o mosteiro é mais do que o espaço em si, são 900 anos de história e que realmente terá ali muito para contar e muitos enigmas que porventura por ali poderão aparecer. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Henrique, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a mesa, os colegas vereadores, o público aqui na sala e os colaboradores que estão a dar apoio a esta sessão e também a quem dentro de dias nos vai ver lá em casa. A minha inscrição é só para dar nota de uma iniciativa que também será do Pelouro da Cultura, mas atendendo ao que a Sra. Vereadora Anabela
por motivos de férias não pode estar presente, e eu vou dar conta dessa iniciativa. E essa iniciativa é exatamente a inauguração do órgão de tubos na Igreja de Santa Marinha do Zézere, que se vai realizar no próximo sábado às 21 horas e no próximo domingo às 17 horas. Neste concerto vão estar presentes algumas entidades que tiveram, digamos, que estiveram envolvidas neste processo, e o objetivo inicialmente era ser um concerto de porta aberta, todos, quem quisesse, pudesse assistir, atendendo às especificidades do concerto e a quem vai, digamos, ali tocar o órgão, entende que este concerto tem que ser à porta fechada. E, como tal, tivemos que, digamos, disponibilizar bilhetes gratuitos para as pessoas se inscreverem para participarem neste concerto. Foram disponibilizados 50 bilhetes na bilheteira online e foram disponibilizados 90 bilhetes físicos que podem ser adquiridos nos serviços municipais concentrados em Santa Marinha do Zézere. Neste momento, para sábado, os bilhetes, digamos que já estão esgotados. No domingo ainda há bilhetes para adquirir, portanto, quem não está a ouvir lá em casa ainda pode fazer essa procura. Esses bilhetes físicos ainda estão também disponíveis lá nos serviços municipais desconcentrados de Santa Marinha e podem procurar lá. Eventualmente, se a procura for muito grande e não conseguirmos, digamos, dar a oportunidade a todos de ouvir este concerto do órgão, brevemente vamos pensar em organizar outros concertos para todas as pessoas terem a oportunidade de assistir a esta inauguração ou a este concerto dado pelo órgão de tubos de Santa Marinha. Muito obrigado. Muito obrigado. O Sr. Vereador, só para clarificar, porque, enfim, disse que os bilhetes são gratuitos e depois a seguir por 2 vezes disse que quem quiser bilhetes pode adquiri-los gratuitamente, não é? Exatamente. É muito importante isso, que às vezes não haja confusões. confusões, é só mesmo no sentido de se ter um controlo sobre o número de pessoas que podem estar no espaço. Muito bem, então, assim sendo, passamos ao nosso período de ordem do dia. Ponto número 1, se concordassem, ponto 1, 2, 3, 4, são apoios para, digamos, a realização das festas, aqui neste caso, de 4 padroeiras diferentes. Se concordassem, poderíamos votar em conjunto, só dizendo que proposta número 1 é a fábrica da Igreja da Paróquia de Santa Maria de Frende, portanto, festas em honra de Santa Maria de Frende. Depois, outra, festas em honra de São João Batista de Estaçô. Depois, em honra de São Pedro na Teixeira. E depois, São Tiago de Valadares. Se concordassem, punhamos à votação as 4 em conjunto, é dentro daquilo que é o regulamento que está aprovado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Ponto número 5, isenção do pagamento de taxas por parte da Junta de Freguesia do Grilo no âmbito da realização do Arraial de São João do Grilo, ratificação, proposta. Portanto, é a isenção do pagamento de taxas que estão, enfim, previstas na realização deste tipo de eventos, nomeadamente em espaço público. Queria saber se alguém se quer escrever relativamente a este ponto. Não, punha a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 6, protocolo de colaboração com a Universidade do Porto, no âmbito da Universidade Júnior 2024, proposta. Não sei se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. O senhor Vice-Presidente, e que tem também o pelouro da Juventude, faz favor, e também dos Assuntos Sociais. Obrigado, Sr. Presidente. Só mesmo para fazer aqui um registro, porque isto vem na sequência de uma prática já desenvolvida há alguns anos e, inclusive, já promovida até antes de eu próprio estar em funções.
mas depois muitas das vezes também vamos dando continuidade a projetos e nunca é demais referir aquilo que realmente consiste cada um destes projetos e o porquê da sua existência. Pronto, na realidade, aqui estamos a falar de um protocolo que está a ser celebrado com a Universidade do Porto, denominado Universidade Júnior 2024. Isto também já, como estava a dizer, já foi feito noutros anos, mas aquilo que me cabe dizer e essencialmente partilhar com todos é realmente aquilo que são as possibilidades e as oportunidades que cria este tipo de protocolo. Estamos a falar de um protocolo que irá permitir a 10 crianças, 10 jovens, usufruir e terem uma experiência com aquilo que também é o mundo académico e o mundo universitário, mas ao mesmo tempo também não podemos esquecer que no município há muitos jovens nessa situação e que se calhar muitos deles também gostariam de experienciar e ter esta oportunidade. No entanto, nunca é demais referenciar aquilo em que consiste o protocolo e a forma como realmente o município também se associa a esta medida, nomeadamente naquilo que possam ser a seleção dos jovens que usufruem desta possibilidade. E pronto, era essencialmente referenciar isto. É uma oportunidade que existe para alguns jovens em perceberem as dinâmicas do mundo académico e das universidades, mas no nosso caso este projeto é direcionado a crianças que estão identificadas pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Baião. São crianças que, se não fosse através desta medida, dificilmente teriam esta oportunidade, e daí é uma forma também de nós lhes darmos aqui uma possibilidade de experienciarem, de viverem outras realidades e, como dizia há pouco, é manter um procedimento que já existia há alguns anos, e se estamos aqui a trazer esta proposta de manter é porque realmente sempre correu bem e aquilo que eram os nossos objetivos tem vindo a ser conseguidos e alcançados, pois tem permitido realmente a essas crianças que passam por algumas dificuldades viverem estas oportunidades. Como estava a dizer, há uma série de critérios que são identificados, os selecionados têm que estar incluídos nesses critérios, deixar aqui uma ou outra informação daquilo que são os critérios para que realmente não haja dúvidas e as pessoas também lá em casa percebam a dimensão deste apoio, que acaba por ser sempre algum custo para este município. Neste caso, os 10 jovens haverá um custo por jovem de 215 euros. Estamos a falar num apoio e num orçamento de 2.150 euros, mas na realidade é uma forma de lhes proporcionar esta vivência. Pronto, como dizia, deixar só aqui referência aos indicadores que realmente são analisados para que eles possam usufruir desta resposta, nomeadamente terão que ser famílias que estão identificadas e que têm algumas carências, os próprios jovens estão enquadrados numa situação de risco ou de perigo, frequentam o ensino público, isso é também obrigatório, têm que ser residentes no concelho, este apoio será sempre direcionado para residentes no nosso concelho, ou então naturais de Baião que por algum motivo estejam a residir fora, nomeadamente por motivos alheios à vontade de cada um deles, porque, como estava a dizer, são crianças que estão referenciadas. Pronto, e da nossa parte é trazer aqui a esta Câmara realmente este tipo de protocolo para que seja aprovado, mas também nós, vereadores, temos esta oportunidade de ver os documentos, mas acho que também teria que passar esta mensagem para quem realmente está lá em casa perceber que este tipo de protocolo com uma universidade tem esta particularidade de ser direcionado para um público que, a nosso ver, merece todo o nosso cuidado e toda a nossa atenção. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 7, atribuição do Fundo de Maneio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Baião, ano 2024, proposta, portanto é uma proposta também de gestão corrente. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Ponho então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 8, empreitada de requalificação do pavilhão multiusos de Baião, minuta do contrato, portanto é mais um passo formal, portanto, enfim, até ao lançamento do concurso de qualificação do pavilhão multiusos.
assunto vem cá de forma mais recorrente, porque em função do valor em causa da empreitada assim o obriga. Portanto, o Presidente da Câmara tem autonomia para poder autorizar estes assuntos até um determinado valor. A partir de um determinado valor tem que vir à Câmara e é neste sentido. A boa notícia é que, enfim, é mais um passo no sentido do arranque da qualificação do pavilhão multiusos. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Punho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, o ponto 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, se concordassem, punhamos também à votação em conjunto. São atribuições de apoios no âmbito do Fundo Social de Baião. Eu relembro que antes de vir aqui, portanto, há primeiro uma análise técnica, depois há uma comissão que, enfim, analisa as propostas dessa equipa técnica. Essa comissão de análise é constituída não só pelo Sr. Vice-Presidente, que tem o pluro dos assuntos sociais, mas também pela Sra. Vereadora Célia Azevedo, do PSD, e, portanto, quando aqui vem, já vem com essa dupla validação, quer dos serviços técnicos, quer naturalmente dessa comissão. Portanto, se concordassem, punhamos a votação em conjunta. O Sr. Vice-Presidente, faz favor. Sr. Presidente, só mesmo para que fique o registro, porque na comissão de análise onde estive presente eu e a vereadora Célia Azevedo, todas estas propostas foram aprovadas por unanimidade e mereceu a aprovação dos dois elementos, neste caso da minha pessoa e da vereadora Célia Azevedo, não estando ela presente. Acho que era importante também deixar esse registro, que na própria reunião teve a votação, foi feita por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Portanto, punhamos então à votação a proposta de 9 a 17. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Ponto número 18. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre o município de Baião e a Casa do Povo de Campelo. Proposta. Portanto, não sei se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Muito bem, e portanto, entre outras coisas, para além do seu plano de atividades, incorpora também aquilo que é o apoio do município no âmbito do arranque do Conservatório de Música, por um lado, e também um apoio para a alteração ou a preparação das instalações para que pudesse corresponder da melhor forma àquilo que são as exigências de um Conservatório de Música. Punhamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 20. Abertura de procedimentos concursais por tempo indeterminado. Proposta. Queria saber... peço desculpa. Estava a ler aqui outra vez a Universidade do Porto. Peço desculpa. 19. Minuta de acordo de cedência de interesse público entre o município de Baião e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. E, portanto, é conforme, enfim, tiveram a oportunidade de ver a cedência de um recurso humano através deste protocolo à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Punha então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Agora sim, proposta número 20. Abertura de procedimentos concursais por tempo indeterminado. Proposta, portanto, decorre também das necessidades que temos em função daquilo que são novas competências, nomeadamente, isto já foi falado aqui nas últimas reuniões, penso que no caso concreto é também para complementar, nomeadamente na área do Contrato Local de Desenvolvimento Social e também do Radar Social, penso eu, do PICI. Ok. Então, punha então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 21. Atribuição de apoio financeiro a encargos resultantes da contratação de bombeiros profissionais pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. E já agora, a 22, a mesma proposta, mas neste caso para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zezer. Proposta. Queria saber se alguém... Fossem votadas individualmente, porque eu na 22 vou pedir para me ausentar em virtude de fazer parte dos corpos sociais.
Muito bem, então 21, não sei se alguém se quer inscrever, o Sr. Vice-Presidente, que tem também o pelouro da Proteção Civil, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vice-Presidente, só agradecer que, uma vez que o conteúdo que informa a proposta é exatamente o mesmo, a explicação que desse para uma, dá para as duas, não é? E não obstante o facto de depois votarmos uma a uma e na 22 o Sr. Vereador ter que solventar. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Reiterando realmente aquilo que estava a dizer, dar conta que realmente a explicação da proposta 21 será a mesma depois para a proposta 22 e, acima de tudo, até porque todos nós estamos a par daquilo que é o motivo e o porquê de vir aqui esta proposta, mas nunca é demais referir isto, até porque temos público a assistir e depois também temos a gravação para quem quiser perceber a discussão destes assuntos. Deixar só aqui a referência que esta proposta vem na sequência também de uma proposta que já trouxemos cá em dezembro de 2023 e que tem a ver com a constituição das equipas de intervenção permanente nas duas corporações dos bombeiros voluntários aqui do nosso concelho. Como foi aqui amplamente discutido, nós, desde a primeira hora, temos vindo a dizer que também somos a favor da constituição das EIPs, mas no último ano, no último tempo em exercício de funções do anterior governo, nós temos vindo a reclamar e, junto dessas entidades, a discutir aquilo que é o nosso entendimento e a forma como também estas equipas deveriam permitir que o acordo e aquilo que é a responsabilidade dos municípios em acompanhar os seus custos financeiros pudessem ser repartidos entre o próprio município e as corporações de bombeiros, nomeadamente aquelas que têm boa gestão e que têm boa saúde financeira. E toda esta discussão tem vindo a ser feita com a colaboração e com a intervenção das próprias corporações de bombeiros, que também elas partilham e têm estado ao nosso lado na discussão dessa possibilidade. O que é certo é que nós, enquanto funções do anterior governo, percebemos que houve alteração à lei que permitiu que realmente que na constituição de novas EIPs a percentagem a assegurar pelo município pudesse ser repartida com as próprias corporações, sendo certo que desde essa alteração à lei ainda não existiram abertura de constituição de novas equipas de intervenção permanente. E nós, como fizemos em dezembro de 2023, como eu dizia há pouco, nós também temos esse acordo com as corporações em que, até ao momento da contratualização das segundas EIPs para cada uma das corporações, considerando aquilo que eram os argumentos e a justificação dada pelas corporações, nomeadamente em não perder recursos qualificados, em não perder bons recursos que davam boas respostas às nossas comunidades, nós definimos entre as partes aqui um acordo de colaboração e que se prende com o apoio em 50% dos custos dos ordenados daqueles elementos que já fizeram as respectivas provas e que estão capacitados para integrar uma segunda EIP, mas que ainda não estando ela contratualizada, nós não deixaremos de acompanhar aquilo que são os custos das corporações e estaremos a acompanhar essa mesma despesa que têm com esses bombeiros que foram contratados. Aquilo que foi o procedimento de dezembro de 2023 é o mesmo procedimento que trazemos aqui. As duas corporações comunicam-nos aquilo que são os rendimentos oferidos por aqueles colaboradores, nomeadamente o seu ordenado líquido que receberam durante este período, e o município comparticipa com 50% desse valor. Também deixar aqui um registro, que também é importante deixá-lo, que nós contratualizamos isso, 50% do valor do ordenado da remuneração de cada um dos colaboradores, mas também nesta fase vamos apercebendo que o ordenado base e aquilo que são os 50%, poderá haver aqui algum ajuste que ainda terá que ser feito, nomeadamente naquilo que são comparticipações à Segurança Social e com os custos de seguro, mas, como é óbvio, nós da nossa parte cá estaremos também para acompanhar isso, que possam ser custos adjacentes a esta contratualização e a este acordo entre as partes, sendo que neste momento o procedimento é manter aquilo que estava definido entre as duas corporações, que veio aqui em dezembro de 2023. Inicialmente tínhamos previsto que
O ano de 2024 faríamos o acompanhamento no final do ano, mas eu entendi, sugeri e falei com o Sr. Presidente na possibilidade de, tendo esta Câmara capacidade financeira para o fazer, também de irmos antecipando. Optámos por fazer meio ano de exercício de funções desses colaboradores e nós agora, na primeira reunião de julho, estamos a trazer aqui essa proposta para que realmente possamos dar este valor às associações humanitárias que também têm vindo a cumprir e nunca deixaram de cumprir também com as suas obrigações perante os colaboradores. Portanto, daí também a nossa opção de trazer já este meio ano a esta reunião de Câmara. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Então, a proposta número 21. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Proposta número 22, então, o Sr. Vereador Henrique ausenta-se. Portanto, não pode votar porque integra os órgãos sociais desta corporação. Portanto, atribuição de apoio financeiro a encargos resultantes da contratação de bombeiros profissionais pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zezer. Proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Portanto, o Sr. Vereador Henrique pode voltar à sala. Chegamos também ao final do período de ordem do dia. Temos, entretanto, público na sala. Não sei se, digamos, pretendem intervir. Sim, portanto, penso que terão cumprido já aquele requisito do preenchimento da aceitação da gravação. E pretendia mesmo assim que se pudesse identificar e depois colocasse as questões que queira colocar. Faz favor. Boa tarde a todos. O meu nome é Susana. Antes de mais, salvaguardar duas coisas. De entrar propriamente no assunto dito. Não estou aqui com uma oposição de todo, muito pelo contrário, apenas levantar algumas questões que poderão ser do interesse público. Segundo, peço a compreensão de todos vocês, no sentido da forma como eu me posso expressar, porque eu não domino tecnicamente alguns assuntos, no entanto, peço que compreendam nesse sentido. O assunto que me traz aqui hoje é o seguinte: eu sei, ou comentaram, e penso que está prevista a passagem de uma linha de muito alta tensão aqui no concelho de Baião, nomeadamente na freguesia de Campelo. A ser verdade, a pergunta que eu coloco é o seguinte: se essa linha de muita alta tensão irá passar na Serra da Aboboreira, que neste momento estará caracterizada como protegida. Tendo essa caracterização, não sei até que ponto, se a Câmara tem algum poder sobre isso e qual foi a posição que tomou, se foi dado conhecimento à Câmara e até se tem que o fazer, pode não ter que o fazer. Ainda no mesmo assunto, mas áreas diferentes, relativamente à energia, fala-se na rua que há a possibilidade de colocação de eólicas nos montes de Vilares. A questão é, há uns anos atrás, eu recordo-me que essa possibilidade não foi permitida e avançada na Serra da Aboboreira. No entanto, claro que conversas de rua, não é? Podem ser verdade, podem não ser. No entanto, a não ser possível de um lado, porque será possível do outro, tendo em conta a diferença na caracterização. Uma é serra protegida e outra não é. E isto poderão estar a pensar, por que levantar estas questões? É simples. Basta olhar aqui para uma situação que aconteceu recentemente em Vilares, que está de conhecimento público, toda a gente vê, só não vê quem não quer, a colocação de uma antena de uma rede, Vodafone. Não quer dizer que eu acho mal quanto a isso, no entanto, o que me levanta alguma indignação é o seguinte: é a proximidade da colocação da antena próxima às casas e depois, considerando que o concelho em si é um concelho que se denomina como um concelho sustentável, pelo verde, tudo bem, concordo, e no entanto, não sei até que ponto também o município tem poder sobre isso, não sei até se a rua é uma rua camarária ou se será nacional, não faço ideia, mas basta avaliar a colocação de postes que foi necessário pôr desde o cruzamento de Várzea até à dita antena. Contados por mim, neste momento estão 51 postes. Acho que, não sei, se eu individualmente não o posso fazer, mas não sei até que ponto alguma autoridade, ou junta de freguesia, ou município, não percebo o porquê de colocar 2 postes a par pela rua acima.
Portanto, isto estamos a falar de grandes grupos económicos que têm todo o interesse e eu até posso concordar. No entanto, há alternativas. Hoje em dia há uma coisa que, se eu for fazer um trabalho a título particular, sou obrigada, se alguém não achar bem, a pôr a linha subterrânea. Eu pergunto, porquê é que nestas situações não pode ser as linhas colocadas subterrâneas? Se não houvesse alternativa, tudo bem, mas havendo alternativa, o porquê destas coisas acontecer assim? Não estou aqui a dizer que o município pode ou não fazer alguma coisa. Eu, isolado, é que não posso. Eu sei também, e peço desculpa que eu já acabo, relativamente à situação da linha de muito alta tensão, um dos municípios onde o traçado passa, que é o Mondinho, o Celurico de Basto, pôs um processo em tribunal, ganhou inicialmente, no entanto a REN recorreu, não é? E em prol do bem-estar ou de interesse público, já ganhou recentemente, penso até que as obras já estão a decorrer. Não sei se será verdade ou não. Se passar na Serra da Aboboreira sendo protegida, a pergunta é, protegida de quem e de quê? Porque eu, se quiser fazer determinadas coisas, não posso, não é? Porque é que, pronto, era mesmo esta a questão. Muito obrigado. As perguntas são fáceis de fazer, as respostas podem não ser tão fáceis de dar. Em primeiro lugar, agradecer as questões que coloca e a forma como se importa com o nosso território. Primeiro, a passagem de uma linha de muito alta tensão. O que eu lhe posso dizer, e de conhecimento que eu tenho, e posso eventualmente vir a colher mais dados, é que no âmbito da discussão pública relativamente ao regulamento que é preciso fazer quanto à área de paisagem protegida da Serra da Aboboreira, a REN, penso que é a REN que se opunha ao facto de haver esses impedimentos e, portanto, fez uma apresentação de uma proposta para que pudesse, digamos, fazer essa passagem. E essa proposta não foi colhida em sede de regulamento, ou seja, em sede de regulamento não ficou essa possibilidade. A primeira nota, é o que eu lhe posso dizer quanto a isto. Se depois, mesmo à margem disto, pode haver outras diligências, certamente que pode, e nós cá estaremos também, porque, efetivamente, obviamente não temos interesse em que haja qualquer tipo de estrutura que possa, de alguma forma, desvirtuar aquilo que é o propósito da criação da área de paisagem protegida regional. E isso responde à segunda questão. Portanto, nós temos, não é só porque, digamos, possamos ter uma opinião própria, e não há dúvida que as questões das energias limpas são muito importantes e cada vez mais para a substituição das energias fósseis, mas desde há muitos anos que não vemos com bons olhos e estivemos contra a instalação de torres de produção de energia eólica na Serra da Aboboreira. Assim foi e não mudou nada. E até agora, no que diz respeito, ainda para mais, à questão da criação da área de paisagem protegida regional. Infelizmente, logo ali em 2005 ou 2006, e há mais, na altura, em 2005, 2006, por aí, deixe-me dizer assim, desde a altura que esta equipa está na autarquia, houve na altura conversações, do tempo do Dr. Jorge Carneiro, no sentido de os municípios que partilham a Aboboreira terem uma atitude semelhante, ou seja, não admitir nos seus territórios, enfim, em torno da Serra da Aboboreira, a permissão dessa colocação dessas torres. É verdade que já não foi possível fazer grande coisa relativamente a 3 que estavam autorizadas na altura pelo Marco de Canaveses, mas, portanto, e como digo, aquilo foi ali algures em 2006, por aí que foram colocadas, de lá para cá não foi colocada mais nenhuma e não tenho qualquer informação, sequer de intenção de colocação de novas, porque precisamente há um conjunto de património, nomeadamente arqueológico, do campo arqueológico da Serra da Aboboreira, entre outras questões, que têm a ver nomeadamente com a fauna, que de alguma forma, digamos, inviabilizam ou aconselham a que não seja permitido colocar lá essas estruturas. Coisa diferente é noutras serras que temos no nosso concelho, que não, portanto, mediante um processo de licenciamento que nos é
digamos, externo, mas que não tendo essas condicionantes do ponto de vista, nomeadamente, arqueológico, enfim, nós sabemos que, inclusivamente, estão a fazer testes, ou já fizeram testes no Monte de Tuarás, por exemplo, estão a fazer testes ali na própria águas portanto, de Douro e Paiva, que tem aquele reservatório ali na zona de Pousada, eles próprios estão a fazer lá testes para ver da possibilidade de colocação, como haverá outros locais no nosso território que, aproveitando o vento, não tendo essas condicionantes, pode eventualmente vir a ser possível, mediante um processo de licenciamento normal. Mas para a Serra da Aboboreira, não, portanto, mantém-se a mesma postura. Depois, a questão aqui portanto, da antena de telecomunicações, isto aqui enfim, passa-nos um bocadinho ao lado, infelizmente, portanto, digamos, a colocação em determinados locais, por aquilo que julgo saber, é um negócio entre um privado que cede um terreno e uma empresa que tem interesse em colocar num determinado local. E depois há todo um processo de licenciamento que está tipificado na lei, que obviamente, quer essa questão dos afastamentos, quer a questão de onde é que pode ser colocado ou não, digamos, cumprindo o que está na legislação, não há grande forma, enfim, de alterar, digamos, o curso normal desses licenciamentos. E depois há aqui um equilíbrio sempre que é complicado e complexo às vezes entre aquilo que é a necessidade de termos, toda a gente quer ter boa cobertura de rede, mas ao mesmo tempo a necessidade depois de haver estas estruturas. Dizer-lhe o seguinte, nesse exemplo que dá, e é um exemplo, enfim, que nós vamos vendo, portanto, eu acrescentava aquilo que diz, a colocação de postes, àquilo que é hoje, enfim, uma imagem que nós vemos pelo país inteiro e que me incomoda particularmente aqui no nosso concelho, que é o que resultou da colocação da fibra óptica no nosso concelho, que nós hoje vemos sítios que está para o seu perfeitamente, enfim, entrecortado por fios e mais fios e mais fios. Dizer-lhe que, enfim, há uns 3 anos, talvez, eu agora não tenho a certeza se já foi no início deste mandato ou no final do outro mandato, nós próprios convidámos a Anacom, que é quem, enfim, gera também estas questões, para lhes dizer que não deveria ser desta forma. É muito estranho, porque é que realmente não há uma obrigatoriedade, não é? Em determinadas zonas classificadas, zonas históricas, isso está de alguma forma protegido, mas noutras, enfim, e portanto não é da mesma maneira. Nós sabemos bem que, enfim, meter estes fios todos de forma subterrânea, enfim, terá naturalmente, é fácil de compreender, custos muito acrescidos, mas é verdade que apelámos à Anacom a ver o que é que podia fazer quanto a essa matéria, e é verdade que nos foram dizendo que também foram dizendo que não há muito a fazer também, quer dizer, por um lado toda a gente quer a fibra óptica, mas por outro lado depois temos estas questões. E o mais incompreensível, até para nós, é quando não há pelo menos um entendimento de partilha entre operadores diferentes, por exemplo, se já lá está um poste de iluminação pública e que é operado, vamos imaginar, pela EDP, ou por que não poderem partilhar o mesmo poste com a empresa que está a meter fibra óptica, não é? E, portanto, é incompreensível porque exatamente nos mesmos sítios, depois ali à beira de um outro, tem um outro poste e que, enfim, dá esta imagem que não é muito agradável, mas dizer que nós próprios temos muita pouca margem, a não ser apelar às entidades competentes para dizer que devia ser de outra forma. Aliás, acresce ainda a isso o facto de vermos que alguns desses postos, nomeadamente a fibra óptica, porque aquilo foi uma
Nossa reunião, com a intervenção do público, eu pedia então à doutora Ana Paula Carneiro o favor de proceder à leitura da ata para a sua apreciação, a sua aprovação em minuta. Portanto, todos os pontos da ordem de trabalhos foram aprovados por unanimidade, sendo que o Sr. Vereador Henrique não participou na votação do ponto 22 por impedimento nos termos do CPA. Acrescentar ainda que o ponto 5 será submetido à Assembleia Municipal. Muito bem. Senhores vereadores, vamos então proceder à aprovação da ata em minuta. Eu queria perguntar quem vota contra, quem se abstém. A ata é aprovada em minuta, portanto chegamos ao final desta nossa reunião. Cumprimento a toda a Câmara, aqui aos nossos funcionários, também ao público hoje aqui presente e também a quem nos vai acompanhar através desta transmissão. Muito obrigado a todos.